Olá, turma! Na aula de hoje, vamos estudar um pouco sobre a tabela periódica. Vocês já ouviram falar em tabela periódica? O que é a tabela periódica? É um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos, assim também como suas propriedades. No total, a nova tabela periódica possui 118 elementos químicos, sendo 92 naturais e 26 artificiais. Cada quadrado da tabela periódica especifica o nome do elemento químico, o seu símbolo, o número atômico e o peso atômico. Você já viu uma tabela periódica? Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês como é uma tabela. Agora, podemos observar uma tabela periódica onde ela é bem ilustrativa, com muitas informações importantes, divididos em vários quadradinhos. Vale lembrar que cada um desses quadradinhos é equivalente a um elemento químico, onde cada elemento químico possui suas características. Que características são essas? São o seu número atômico, o seu símbolo químico, o seu nome e o seu peso. Iremos apresentar a vocês agora um elemento químico mais de perto para que vocês possam observar cada um desses detalhes. Aqui, apresento a vocês o elemento químico hidrogênio, o primeiro elemento da tabela periódica, onde temos o número atômico, que é equivalente a 1, o seu símbolo químico, que é representado pela letra H, o seu nome, que é hidrogênio, e o seu peso atômico, equivalente a 1,008, também podendo ser colocado apenas 1. Além dessas informações, a tabela periódica também possui uma organização, a qual iremos aprender agora. A organização da tabela periódica se dá inicialmente por períodos. O que são os períodos? Bom, os períodos são as linhas horizontais numeradas que apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas, totalizando 7 períodos. Temos o primeiro período com 2 elementos, o segundo e o terceiro período com 8 elementos em cada, o quarto e o quinto período com 18 elementos em cada, e o sexto e o sétimo período com 32 elementos em cada. Além dos períodos, também temos os grupos ou famílias. Estes são as colunas verticais, onde os elementos possuem o mesmo número de elétrons na camada mais externa, também conhecida como camada de valência. No caso dos grupos ou famílias, eles são divididos. Como que eles são divididos? Eles são divididos em grupos A, elementos representativos, e grupos B, elementos de transição. Iremos falar sobre os elementos representativos, porque eles são a família mais conhecida e que iremos estudar na aula de hoje. Então, os elementos representativos são compostos pelas famílias de 1A até a família 8A. Sendo assim, apresento a vocês a família 1A, também chamada de metais alcalinos, a família 2A, também chamada de metais alcalinos terrosos, e temos a 3A, 4A, 5A, 6A, a família 7A também pode ser chamada de halogênios e a família 8A, muito conhecida como gases nobres. Aqui exibimos novamente um modelo de tabela periódica que já foi apresentado no início dessa aula para vocês e colocamos 2 setas, uma da cor verde e uma da cor azul, para facilitar a compreensão. A setinha verde está sinalizando o sentido dos períodos, onde são de 1 a 7. E a setinha azul está sinalizando o sentido dos grupos ou família, que são de 1 a 18. Além de todas as informações importantes que foram
mencionadas, iremos falar um pouco agora sobre a história da tabela periódica. Você sabe como a tabela periódica surgiu? Quem criou a tabela periódica e como ela se desenvolveu? Então vamos lá. A tabela periódica mais completa foi elaborada pelo químico russo Dmitry Mendeleev, nascido em 1834 e falecido em 1907. No ano de 1869, em função da massa atômica dos elementos, Dmitry Mendeleev teve a ideia de criar a tabela periódica. Mendeleev organizou grupos de elementos de acordo com as propriedades semelhantes e deixou espaços vazios para os elementos que ele acreditava que ainda seriam descobertos. Alguns anos depois, foi Henri Moseley, em 1913, que reestruturou a tabela proposta por Mendeleev, colocando os elementos em ordem crescente de número atômico. Atualmente são catalogados 118 espécies químicas. A tabela periódica é demais, não é mesmo? Vamos praticar os conhecimentos adquiridos?